Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o filme As Vantagens de Ser Invisível. No olhar mais superficial, é um filme que para a maioria das pessoas trata-se de um drama adolescente, de uma comédia adolescente, romântica adolescente, mas a subtrama desse filme, que é um detalhe que muitos deixam passar desapercebido, é que se trata de um abuso sexual que o protagonista sofreu. Então, eu vou comentar um pouco sobre o filme. Eu também li o livro, aconselho vocês a lerem também. O livro é muito melhor do que o filme. Não que o filme seja ruim, mas o livro tem muitos mais detalhes, É quase que uma forma de um diário. Então, o Charlie no filme é um garoto introspectivo, muito tímido, muito retraído, muito recluso em si mesmo, mas que adora ler, tem uma relação com o seu professor ali, que indica livros para ele. Ele tem um sonho também de ser escritor. O livro, a experiência do livro é muito mais imersiva do que do filme, mas não significa que a experiência do filme seja ruim. Então, do que se trata o filme As Vantagens de Ser Invisível? É a história da vida de um garoto, que é o Charlie. Ele mora com o pai, com a mãe dele, com a irmã dele. O irmão dele mais velho está na faculdade, ele é o caçula da família, e ele está enfrentando um luto, a tia dele, que ele tinha uma ligação muito forte, morreu. Então, o Charlie é um adolescente. No filme ele deve ter por volta dos 15, 16, 17 anos de idade, Ele está ali na high school, no ensino médio, e ele é um garoto que ele não tem amigos. Então, ele é muito recluso, muito tímido, muito introspectivo, tem vergonha de falar, tem vergonha de se expor, de começar uma conversa. Ele se sente muito deslocado, muito estranho em relação às pessoas que estão ao redor dele. E a vida dele muda quando ele conhece a Sam e o Patrick, que são basicamente irmãos emprestados, O pai do Patrick é casado com a irmã, com a mãe da Sam, no caso. Então eles são enteados dos respectivos pais e são criados como irmãos, E a relação dos dois é muito interessante. Diferentemente do Charlie, que é um garoto que parece que para ele viver é algo muito difícil, se abrir a novas experiências é algo muito difícil para ele, a Sam e o Patrick são dois jovens que vivem intensamente. E os três começam uma amizade, Uma amizade que muda completamente a vida do Charlie. Óbvio que dentro de um drama adolescente tem romance, O Charlie acaba gostando da Sam, e a Sam, no caso, não gosta do Charlie como um namorado, mas como amigo, mas ele tem um primeiro beijo com ela, O Patrick, no caso, tem uma paixão, por um rapaz que, entre aspas, se diz hétero na frente dos outros, mas tem um pai que é hiper mega ultra homofóbico e ele mantém essa relação com o Patrick. Então, é uma história, na verdade, que conta a vida de três adolescentes, A Sam, o Patrick e o Charlie, mas o protagonista do filme é o Charlie. Aí vocês podem estar se perguntando, mas você está falando desse filme, que é um drama, de um protagonista que está ali conhecendo pessoas novas, e essas pessoas estão mostrando o mundo para ele, que é possível ter experiências, que é possível ser jovem, independente do que você tem na cabeça ou do que você sinta. A mensagem do filme, superficialmente, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem muito romantizada da vida mesmo. É como se pegasse o Charlie, que era um rapaz triste, introspectivo, e colocasse ele para viver. Só que o filme não é sobre isso. E o livro também não é sobre isso. O filme e o livro trata-se exclusivamente, por mais que as pessoas a olho nu ou numa visão mais superficial do filme ou do livro não encontrem essas nuances, o filme trata de um abuso sexual. Então, no final do filme, dá-se a entender que o Charlie foi abusado sexualmente pela sua própria tia. Então, durante todo o filme, o espectador, entra em contato ali com o Charlie, com o jeito do Charlie,
que tem inúmeras características nele que são estranhas para um garoto daquela idade, mas é um estranho que não soa bizarro, não é um estranho do tipo, como se o Charlie fosse uma pessoa que sofresse bullying, por exemplo, ou fosse um estranho de ser esquisito, ou um estranho que se difere completamente de uma pessoa, entre aspas, normal ou padrão. A estranheza aqui do Charlie é algo muito mais implícito, é algo muito mais intrínseco. Não dá para ver a olho nu ali, mas ele é um garoto que ele tem problemas. Então, assim, no livro, cada pessoa vai ter a sua interpretação, né? Algumas pessoas podem colocar o Charlie como um rapaz depressivo, né? Como um garoto depressivo, como um garoto que tem dificuldade de relacionamento, uma fobia social, enfim. Várias pessoas podem acabar colocando o Charlie dentro de um respectivo diagnóstico ou transtorno, mas o foco do vídeo não é esse, não é dar uma nomenclatura ou um diagnóstico a esse personagem, até porque é um personagem ficcional, né? Então, assim, a história, ao meu ver, trata-se de um abuso sexual ocorrido na infância. Só que o mais interessante desse filme é que não foi um abuso sexual provocado por um adulto homem numa criança menina, como costuma, né, ser, e as pessoas, né, têm essa visão, né, de um abuso sexual quase sempre feito na menina. Sendo que meninos, garotos, também sofrem abuso sexual, dentro de casa inclusive, com suas babás, ou com alguma tia, com alguma amiga da mãe. Por quê? A noção de abuso sexual, muitas das vezes, em um garoto, passa por uma esfera do machismo, por exemplo, em relação ao ato de iniciação sexual de um garoto. O que isso significa em termos simples? A maioria das pessoas, quando afirmam, né, quando alguém escuta assim, eu tinha 8, 9 anos de idade e a minha babá, né, mexia no meu pênis. Um homem, quando escuta essa frase de um outro homem, ele não entende aquilo dali como um abuso. Ele acha que aquela mulher ali em questão, meio que, entre aspas, iniciou esse garoto no sexo. Sendo que um abuso sexual, ele também ocorre com garotos. Não somente com garotos que são abusados por homens. Essa é uma parte importantíssima do vídeo, é um assunto seríssimo, porque muitas pessoas acabam colocando a culpa, entre aspas, do abuso sexual de um garoto com homens homossexuais. O que isso significa? Tem muita gente que diz que um homossexual se torna homossexual porque foi abusado por um homem que era homossexual. Sendo que, na maioria dos casos, os abusadores homens que abusam de garotinhos, meninos no caso, não são efetivamente homens homossexuais. Podem vir a ser tios, parentes, irmãos, primos, amigos, homens casados, homens com namoradas. Então, assim, a sexualidade aqui, a orientação sexual de um abusador não deve ser vista como um fator determinante que de alguma forma corrobore para o desenvolvimento da orientação sexual de uma criança abusada. O que isso significa? Muita gente coloca na conta, às vezes, dos homossexuais essa espécie dessa maldição do abuso sexual, do tipo, um homem homossexual abusou de um garoto e esse garoto, no caso, no futuro, se tornou homossexual. Esse tipo de visão, além de ser uma visão extremamente preconceituosa, extremamente homofóbica, extremamente ignorante do ponto de vista da psicanálise e também da psicologia, acaba que coloca a vítima numa posição de culpa. Culpa em que sentido? Às vezes um garoto, vamos colocar um exemplo aqui, um garoto de 5, 6 anos de idade, que sofre um abuso sexual por parte de um primo mais velho, ele não entende que aquele abuso sexual ali é um abuso. Ele tá recebendo o toque desse outro homem, seja na perna, seja no pênis ou em qualquer outra parte do corpo dele. Um corpo, por sinal, que é um corpo erógeno, é um corpo que tem terminações nervosas, é um corpo que tem sexualidade, é um corpo que sente tesão. E esse garoto, no caso, começa a sentir prazer com esses toques.
Sendo que a questão aqui não é o prazer no abuso sexual. Ninguém sente prazer no abuso sexual. A pessoa sente prazer com o toque, por conta do corpo. Só que esse garoto aqui, esse garotinho, ele não tem meios simbólicos de explicar e de entender e compreender que aquilo dali que ele está recebendo, que estão fazendo com ele, é um abuso sexual. Então, assim, muitos garotos, por exemplo, que sofreram abuso sexual, se sentem culpados pelo prazer que eles sentiram durante o ato. Então, assim, o prazer aqui em questão, a satisfação sexual aqui, não é em cima do abuso, mas é em cima do ato. E esses garotos, na maioria das vezes, não contam às suas famílias e não contam a ninguém que sofreram abuso sexual por parte de um homem. Não é garantia, eu estou usando essa palavra de propósito, que uma criança, que um garoto que foi abusado sexualmente por um homem virá a ser um homossexual ou vai se tornar um homossexual. Tipo, essa noção aqui de causalidade, essa noção de causa e efeito, essa noção de A mais B igual a B, essa noção de que uma coisa acaba gerando a outra, isso dentro da psicanálise não existe. Então, assim, existem inúmeros fatores aqui que podem vir a corroborar ou não para a orientação sexual de alguém. Então, assim, do ponto de vista da psicanálise, é o Édipo. O Édipo, além de ser o núcleo das neuroses, também é um lugar, entre aspas, né, é esse momento aqui do Édipo, que a escolha objetal é feita. Sendo que essa escolha aqui, o Freud usa essa palavra escolha muito mal, porque dá-se a entender que essa escolha é consciente, não é uma escolha consciente. A escolha de objeto é uma escolha inconsciente. O que isso significa? Ninguém escolhe ser hétero. Ninguém escolhe ser gay. Ninguém escolhe ser bi. É uma escolha, do ponto de vista da psicanálise, né, em relação ao consciente. Isso seria necessário estudar a fundo o Édipo, né, a relação que a criança tem com a mãe, a relação que a criança tem com o pai, a identificação que ele faz com esse terceiro, tomando o objeto de desejo desse terceiro como o próprio objeto. Muitas das vezes a identificação com a figura da mãe, né? O Freud trabalha bastante essa noção da homossexualidade como uma escolha narcísica. São conceitos extremamente complicados, mas que do ponto de vista da psicanálise ajuda a compreender determinadas homossexualidades. Só que o Freud erra e acaba pecando porque ele dá uma certa universalidade, né? Uma universalização de algo que é puramente singular. Então, assim, a orientação sexual de alguém, ela não é marcada somente por uma escolha inconsciente. Existem inúmeros fatores externos que de certa forma, acabam influenciando na escolha, entre aspas, dessa pessoa. Então, assim, o termo que muitos sociólogos, antropólogos, cientistas sociais usam ultimamente, né, nos últimos anos, é a heterossexualidade compulsiva, ou toda essa noção de heteronormatividade. Então, assim, existem questões morais, éticas e religiosas que compõem a estrutura do que a gente entende hoje como heterossexualidade. Então, assim, ter essa visão de que a homossexualidade vem de um abuso sexual, ter essa noção que uma criança, um garoto que foi abusado sexualmente por um homem, virá a se tornar um homossexual, é algo extremamente fatalista, né? Algo que acaba invisibilizando algumas questões e tirando de lado outras questões e fechando os olhos para milhares de outras questões que compõem essa noção de orientação sexual. Então, assim, muitos garotos se sentem culpados pelo prazer que eles sentiram durante o ato, não é no abuso, e podem vir, assim, no futuro, ter, né, desejos homossexuais. Sendo que ter desejo homossexual para a psicanálise não é garantia que o sujeito virá a ser ou seja um homossexual. Por quê? Para o Freud é algo completamente normal uma pessoa heterossexual ter fantasias homossexuais. Por quê? Faz parte do Édipo. Assim, para o Freud, a criança tem fantasias sexuais para ambos os pais. Então, assim, um garotinho tem fantasias sexuais com a mãe, em ser objeto de desejo da mãe, em tomar a mãe para si, mas ao mesmo tempo esse garotinho que se identifica e rivaliza com o pai, ele também deseja esse pai. Então, aqui no Édipo, tem fantasias homossexuais. Então, assim, para o Freud,
não é algo anormal, não é algo incomum. Muito pelo contrário, faz parte de uma certa normalidade desse espectro tão frágil que é a heterossexualidade, uma pessoa ter fantasias homossexuais. Então, assim, ter fantasias homossexuais não é garantia que a pessoa seja exclusivamente um homossexual. Até porque para Freud não existe esse sentido de exclusividade na orientação, do tipo, ninguém é 100% hétero. Então, assim, a gente já problematiza esse ponto do tipo, olha, para o Freud, a sexualidade não é algo engessado, né? Não existe esse único objeto da pulsão. Então, assim, somos seres desejantes e estamos sempre desejando algo ou alguém ou alguma coisa, até que esse objeto seja colocado diante de nós. Então, assim, essa noção aqui de heterossexualidade, para o Freud, ela é muito frágil. Só que por que eu estou falando aqui da heterossexualidade e da homossexualidade? Porque muita gente, no senso comum, as pessoas que não estudam psicanálise ou que não são da área psi, acabam colocando que o abuso sexual ocorrido na infância de um garoto é um fator determinante para ele se tornar um homossexual. E no livro, e no filme, o Charlie não é homossexual. Aí vocês podem estar se perguntando, mas ele foi abusado por uma mulher. Sim, ser abusado por uma mulher nesse contexto é diferente. Tanto que o Charlie tem questões ali que ele está lidando durante o filme e no livro, que o sujeito, né, quando assiste, a pessoa quando assiste, o espectador, fica com a pulga atrás da orelha. Sendo que o que é importante a gente tratar, né, em relação ao abuso sexual feito dentro de casa? É um dos piores. Por quê? A criança está sendo abusada por, às vezes, um parente, um amigo da família, um primo, e ela sente vergonha de contar. E no caso do Charlie, era a tia dele, era a tia que brincava com ele, era a tia que ele tinha uma ligação extremamente íntima com essa tia. Era a melhor amiga dele. E ela visitava ele no quarto dele, quando os pais estavam dormindo, e fazia coisas com ele, sendo que ele não entendia o que estava acontecendo. É muito importante a gente marcar esse não entendimento da criança, porque parte da culpabilização que muitas crianças que se tornam adultas, que foram abusadas e começam a se sentir culpadas por esse prazer experienciado no ato sexual e não no abuso, acabam se culpando de algo que elas não têm culpa. Então, assim, a criança, ela não tem noção de que o que está acontecendo com ela ali é errado. Um abusador, ele tem noção de que aquilo é errado e mesmo assim ele faz. A criança aqui, ela não é tomada como uma pessoa, a criança aqui é tomada como um puro objeto. Um objeto que o adulto, no caso, está usando. E esse adulto aqui manipula. Então, assim, inúmeros garotos sofrem abusos sexuais por parte de padrastos, por parte de primos, por parte de tios, amigos da família, cunhados, e não contam a ninguém. Sofrem esse abuso. Alguns desses garotos se tornam homossexuais, não por conta exclusivamente do abuso, mas o abuso sexual aqui tem o seu peso, né? Tem o seu peso nessa escolha do ponto de vista da psicanálise, porque há um certo prazer que essa criança aqui tem no ato, que foi com um homem. Então, assim, toda a nossa sexualidade, a nossa orientação sexual é marcada aqui pelo outro. O encontro sexual aqui é um encontro sexual com o outro. Então, assim, para estudar mais, né, e pensar um pouco mais essa questão da homossexualidade dentro da psicanálise, não é tão fácil, e o psicanalista, ao meu ver, não pode ser reducionista ao ponto de achar que tudo é inconsciente. Nem tudo é inconsciente, por mais que esse axioma às vezes incomode alguns psicanalistas. Existem inúmeras questões que acabam influenciando e muito nessa escolha, que não é uma escolha consciente, é uma escolha inconsciente. Ninguém escolhe ser gay, ninguém escolhe ser hétero, do ponto de vista da psicanálise, né, do Freud. O interessante de marcar nesse filme é como que o abuso sexual
na infância traz efeitos na vida da pessoa, mesmo que ela não se dê conta do que aconteceu com ela. Tipo, o abuso sexual, ele deixa uma marca, ele deixa um traço na pessoa. Então, assim, algo aconteceu com a pessoa, ela nem se dá conta, ela nem se deu conta de que ocorreu um abuso, e isso de alguma forma marca o corpo dela. Então, assim, você vê que o Charlie tem várias características aqui de uma pessoa que está ali muito envolta em si mesma, não sai de casa, tem uma dificuldade de ter relações com outras pessoas. Então, assim, uma pessoa que sofre abuso sexual, seja ela homem ou mulher, ela pode vir a ter inúmeras questões, por exemplo, com o sexo. Mulheres que foram abusadas sexualmente demoram um certo tempo até ter uma visão do sexo, por exemplo, se permitirem a transar. Por quê? O sexo ali em questão, o abuso sexual foi a primeira experiência com o sexo que a criança teve. Então, assim, leva um tempo até que a pessoa comece a dar novos significados ou ressignificar a noção de sexo. Por quê? O primeiro contato sexual que ela teve foi no abuso sexual. Então, assim, ninguém no abuso sexual, uma criança, ela não está ali por livre e espontânea vontade. Não há uma mutualidade de vontades ali. Não há uma escolha. Um abuso sexual é feito contra a própria escolha da criança, porque ela não tem noção do que está acontecendo ali. Sendo que um abuso sexual não tem efeito somente no âmbito sexual da pessoa, ou na vida sexual da pessoa. Do tipo, a pessoa gostar ou não de sexo, fazer ou não sexo, ou ter nojo ou não de sexo, ou se sentir desconfortável durante o sexo. Algumas pessoas relatam que foram abusadas e nunca se sentiram plenamente confortáveis no sexo. Após a relação sentiam nojo, aversão ou uma sensação de estranheza. Então não é incomum esse tipo de coisa acontecer. Só que um abuso sexual traz marcas para a vida inteira da pessoa. Então, assim, uma pessoa que foi abusada sexualmente, do ponto de vista da psicanálise, palavras como superação, vencer, é algo que não existe. O sujeito, no caso, aprende a lidar com aquele fato. É algo muito sartriano, do tipo quando Sartre diz que não importa o que aconteceu com você, mas importa o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Ou, em outras palavras, não importa muito o que o outro fez com você, o que importa é o que você vai fazer com isso. Do ponto de vista da psicanálise, o abuso sexual é uma marca, é um traço que vai ficar com aquela pessoa a vida inteira. A questão é como que ela vai lidar com esse traço, como que ela vai lidar com essa marca, como que ela vai lidar com essa cicatriz. Porque é uma marca, é um traço, é algo que fica. E muitas pessoas que sofreram abuso sexual não procuram terapeutas. Carregam essa dor, né, carregam esse trauma consigo e não conta para ninguém. E esse trauma aqui em questão, que para a psicanálise pode tomar vários nomes, que para cada analista ou para cada análise pode vir a ter vários nomes, é algo que o sujeito muitas das vezes não se dá conta. Existem inúmeras pessoas que se dão conta de abusos sexuais ocorridos na infância anos e anos e anos depois. Tem pessoas que sofreram um abuso sexual, não se dão conta, não se deram conta na época, têm inúmeras questões e não procuram ajuda. Então, assim, uma pessoa que sofreu um abuso sexual na infância ou na juventude, qualquer idade que seja, porque o abuso aqui em questão, o que está em jogo, não é a idade cronológica, mas é a posição que o sujeito estava ou esteve, no caso, durante aquela relação, durante aquela não relação sexual, que é isso que importa. O que é mais importante de uma pessoa que sofreu abuso e se dá conta de que sofreu um abuso é procurar análise ou terapia. Não é buscar na internet vídeos onde explique o que é um abuso, quais doenças que ocorrem ou quais transtornos uma pessoa que sofreu abuso sexual pode vir a ter. Não é procurar respostas que de alguma forma
preencham certas lacunas ou dê certas explicações. Muitas das vezes as pessoas têm um desejo muito mais de saber o que elas têm do que quem elas são. Assim, o trabalho da análise é colocar o sujeito para falar sobre as suas questões. Questões essas que são dolorosas, questões essas que o sujeito não se dá conta, não quer se dar conta, não quer lidar. Tem coisas que o sujeito nega, tem coisas que o sujeito sabe que ele sabe, mas ele nega. Tem coisas que o sujeito não sabe que ele sabe, mas ele não quer saber. Tem certas coisas que o sujeito sabe que dói e ele não quer mexer. Tem certas coisas que o sujeito sabe que dói e ele não quer mostrar para ninguém. Então, assim, a análise, a terapia em questão dá trabalho, mas é o melhor lugar para se tratar dessas questões, de um abuso sexual, por exemplo. Porque é algo que o sujeito carrega dentro de si, não sai, é algo que fica muitas das vezes corroendo a pessoa por dentro e ela não fala. O trabalho da análise é falar, é fazer o sujeito falar, fazer o paciente falar. Mas o analista aqui, ele não vai conduzir o paciente, ele não vai dizer o que o paciente deve ou não dizer. Ele não vai perguntar para uma pessoa que foi abusada, que diz que foi abusada, né, tudo de cara. O analista precisa ter paciência e a pessoa vai falar quando ela quiser, no momento que ela puder, no momento que ela se sentir mais confortável em relatar o que aconteceu com ela. Mas é algo que deve ser dito e trabalhado em análise. É muito perigoso quando uma pessoa que sofreu abuso sexual resolve contar as suas questões para qualquer pessoa. Seja para um pastor, para um amigo, para um padre. Tem certas questões que devem ser trabalhadas na análise. Tem certas questões que precisam ser trabalhadas na análise. Tem certas questões que têm essa necessidade aqui de serem tratadas em análise, na terapia. Então, assim, no filme e no livro não mostra o Charlie sendo tratado, né, por um psicólogo, mas mostra um surto, um desmaio que ele teve, que é que no final do filme, quando ele dá a entender para o espectador e ele meio que, entre aspas, descobre que o que aconteceu com ele e com a tia dele não foi normal, que se tratava de um abuso sexual. Então, assim, o mais importante aqui desse filme é mostrar que o abusador, muitas das vezes, não está do lado de fora, está dentro de casa. E tentar desmistificar um pouco essa noção, muitas das vezes, do abuso sexual como sendo algo que transforma o garoto do tipo em homossexual, né? Como se um abuso sexual fosse algo que, tipo assim, todo garoto que foi abusado sexual vai virar homossexual. Não. Do ponto de vista da psicanálise, isso não é verdade. Em alguns casos pode corroborar? Sim. Pode ter um peso? Sim. Pode vir a ter uma influência? Sim. Mas todo e qualquer tipo de generalização, todo e qualquer tipo de uma posição assim, de nomenclaturar, de diagnosticar, de atestar, de universalizar algo que é tão singular e tão próprio do sujeito, tão individual, que é a orientação sexual, que é o modo pelo qual o sujeito se interessa, deseja o outro, né? O modo pelo qual o outro fisga esse desejo do sujeito, que a orientação sexual para a psicanálise não é algo tão engessado, não é essa visão de heterossexualidade que o senso comum tem, mas o mais importante desse vídeo é fazer com que vocês, caso alguém ainda tenha essa visão de que o abuso sexual em garoto é algo que vai transformar esse garoto em homossexual, do ponto de vista da psicanálise não é bem assim. É uma coisa que a criança não tem noção do que está acontecendo com ela, o adulto está abusando dela, essa criança se torna um adulto que carrega isso com ela e não fala, né, para as pessoas. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, leiam o livro, assistam o filme. Caso alguém tenha interesse em comprar aulas específicas sobre o complexo de Édipo, que de acordo com a psicanálise é o núcleo das neuroses e também trabalha todas essas questões aqui de orientação sexual, de desejo, de escolha de objeto, a própria homossexualidade. Eu também já gravei vídeos sobre a homossexualidade, sobre a bissexualidade, do ponto de vista da psicanálise, mas caso alguém tenha interesse em aulas mais específicas sobre o assunto do Édipo, né, tudo isso que eu estou falando com vocês aqui
em relação a desejo, em relação à sexualidade, em relação à fantasia, em relação a homossexualidades, né? Não é uma homossexualidade, não existe essa homossexualidade universalizada, né? Existe universalidades, não é algo tão singular e próprio assim. Tem no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso.